Quando a gente fala em escola, a gente fala no coração da escola, que é a sala de aula, né? Aquilo que a gente sabe de uma escola, a gente sabe pelo que acontece, pelo que o aluno traz da experiência dele na sala de aula. Então, agora, nesse momento em que toda aquela infraestrutura que a escola oferece, né, de suporte para o professor, para que ele faça o trabalho dele em sala de aula, em alguma medida desapareceu temporariamente, esse coração pulsante da escola, que é a sala de aula e que está nas mãos e no ofício do professor, se torna algo assim a ser, no mínimo, estudado com muito carinho, olhado com muita atenção. Acho que os professores viveram essa experiência com muita intensidade. E a gente, na semana do Dia dos Professores, né, isso foi não foi exatamente planejado, mas foi uma coincidência muito feliz, a gente quis trazer 2 educadores, professores, para virem conversar com a gente. Acho que o nosso objetivo hoje é ouvir da experiência deles e a gente tentar transformar essa ideia que tem circulado tanto, que é do ano perdido, poder transformá-lo na experiência da escuta do ano vivido. Porque os professores estavam lá, né, estão lá, fazendo o trabalho deles diariamente, né, com toda a dificuldade que a situação atual tem trazido, mas o trabalho continua lá. Então, a gente quis convidar o Mauro e o Martim hoje para contarem para a gente dessa experiência deles como professores e com uma especificidade, né, porque eu acho que tem também, dentro do universo da escola, as áreas do conhecimento que puderam ser melhor absorvidas por essa mudança. E os nossos convidados aqui, entre outras coisas, também estão relacionados ao ensino das ciências. Aquele que parece que sim, um laboratório, né, que tem toda uma estrutura, que tem todo um imaginário nosso na relação com o ensino, que estão vivendo essa experiência fora desse espaço planejado da escola. Então, a gente vai ouvi-los, assim, o nosso convite é para eles nos contarem o que eles viveram, o que eles reafirmaram, e inclusive as dúvidas, né, e as questões que estão em aberto aí na experiência deles. Então, eu não vou nem fazer uma apresentação formal, vou deixar vocês se apresentarem, tá? Mauro, Martim, palavras de vocês, fiquem à vontade. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Martim. É um prazer estar aqui. Desculpa se eu estiver um pouco nervoso, mas esse tipo de situação é um pouco novidade para mim. É até engraçado, né? Professor devia saber falar bem em público, mas às vezes a gente fica um pouco assim. Bom, eu sou professor, esse ano está fazendo 10 anos que eu trabalho em sala de aula, né? Dou aula em 2 escolas, no Colégio Equipe, na Arco, Escola Cooperativa. Aulas de tecnologia, multimeios, que é ali na área da multimídia, e também na oficina de brinquedos e invenções, que é um espaço em que as crianças constroem os próprios brinquedos, né? Sou parceiro do Mauro em parte dessas aulas também. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradeço demais a Heloísa pelo convite, ao Pablo e a Silvia, né, por dar essa oportunidade para a gente falar, eu e o Martim. E é isso, eu sou professor há 20 anos, estou fazendo 14 de colégio equipe, 10 de oficina de brinquedos e invenções, que é um espaço que a gente fundou junto, eu e o Martim. E estamos aí no 2º ano de funcionamento da Arco Escola Cooperativa, essa iniciativa que começou em 2019, as aulas em 2019, mas desde 2017 foi elaborada aí por um coletivo de professores. A ideia hoje saiu um pouco da conversa que eu tive com a Silvia, com a Heloísa e com o Pablo, né? E acho que o que a gente conseguiu pescar foi a ideia desse tema que a gente colocou provocativo, como a Silvia disse, mais do que uma aula, é uma provocação para a gente tentar conversar. Então a gente vai falar um pouco, eu e o Martim. O professor, quando fala que vai falar um pouco, vocês já sabem o que espera, né? Mas a gente vai tentar ser sintético, e é bom ser 2. Eu e o Martim, a gente já tem essa parceria há bastante tempo, então a gente fica de olho. Se ele tiver com o zap, eu já sei que é para eu pedir truco. E assim a gente segue. Então o tema ficou esse, o que faz a escola valer a pena, né? E eu acho que tem uma situação muito interessante que eu vivi quando a gente estava começando a decidir que a Arco Escola Cooperativa ia ser uma cooperativa de trabalho.
que fomos convidados por pais e mães de uma escola que não estava indo muito bem. E eles eram muito participantes dessa escola e, por um motivo, acharam que não estava bem e queriam saber se era possível para eles criar uma cooperativa. Então, nos chamaram, o Martim nem estava nesse encontro, chamaram eu e outros 2 educadores, e isso me fez refletir demais uma pergunta que uma das pessoas que estava lá me perguntou o seguinte: o que te decepcionou nas escolas em que você trabalha, que você decidiu fazer essa outra escola? E aí eu me dei conta de que, apesar de que aquele grupo de pessoas estavam querendo abrir uma escola por isso, não era o meu caso, né? Tem uma amiga minha, Luciana Juste, professora lá da equipe, que fala que aprendeu na pedagogia que a gente pode ser professor a favor ou contra da escola que a gente teve, né? E eu me dei conta que eu estava ali participando daquela empreitada de abertura da Arco porque eu tinha muitas referências muito positivas do que uma escola pode ser. E que eu acreditava demais que valia a pena fazer uma escola, não para fazê-la necessariamente diferente. Claro, com algumas diferenças, algumas críticas às coisas que eu tinha vivido, né? Mas muito mais para tentar fazer espaços positivos que eu já tinha experimentado, tanto quanto aluno como professor. Dentro dessa perspectiva de uma trajetória pessoal, para mim isso é bem interessante também. Eu hoje trabalho na escola que eu estudei, que é o Colégio Equipe, e vários dos meus colegas professores foram meus mestres professores. A gente tem uma aqui também, aliás. Oi, Cris, tudo bem? Então, acho que, de alguma maneira, com algum privilégio, eu pude ter experiências muito positivas escolares também, né? Então, essa ideia de que a escola vale a pena faz sentido também nesse sentido. A gente pensou nessa palavra pena, até escolhendo com a Silvia depois como que ficaria o nome da chamada da palestra, que eu acho que é legal pensar que tem muitos custos, né? Materiais ou não, a existência de uma escola, e talvez até esse momento da gente estar vivendo esse momento mais sombrio, colocam esses custos, alguns mais em evidência, outros, talvez alguém tenha pensado que é melhor não gastar eles, né? Quem sabe as paredes todas. Lá na Arco eu gosto de perguntar às vezes para os alunos se eles conheceram o Adailton, que é o pedreiro que fez as paredes lá da escola, né? Porque eu acho que é importante, a gente que viveu a perspectiva de ver a parede subindo, sabe o custo, né? E sabe que a sociedade se organiza, né, de uma forma ou de outra, e que é custoso, materialmente, psicologicamente, e é custoso para os alunos também, né? A gente sabe disso. Então, a gente quis que essa palavra tivesse no título, eu e o Martim, para a gente fazer essa provocação, né? Valer a pena não significa que ela é toda boa em tudo, mas que o que ela tem de dificuldades ou talvez de coisas a serem criticadas, para nós, né, nós dois somos educadores que temos somos entusiasmados com a escola. E aí, quando a gente começou a pensar na escola, e nas parte do que é muito gostoso nesse convite é que nos obriga a refletir bastante também, né? Então, eu e o Mauro, que já conversamos muito sobre esses temas todos, pudemos sentar e conversar mais. A gente começou a pensar também numa perspectiva histórica da escola, né? Então, o surgimento da escola moderna, como ele se dá em contraponto a uma ideia medieval da escola, né? Então, na Idade Média, as escolas elas serviam como esse lugar onde a pessoa aprendia o ofício, muitas vezes. Lá pelos 10 anos de idade, a pessoa ia morar com o mestre e aprendia o ofício que iria ser do seu trabalho, por exemplo, né? E a modernidade, então, traz uma nova perspectiva de escola que tem algumas funções diferentes. E uma delas, eu sempre gosto de lembrar isso, é que a escola existe também como um lugar para a criança ficar enquanto o pai e a mãe, depois da Revolução Industrial, viram força de trabalho, né? Então, a escola ela tem essa função social que não é só pela criança ou pela educação, ela é uma função social de liberar pessoas para a força de trabalho, né? Então, na sociedade industrial isso surge, e surge junto também com essa ideia do controle de corpos, né? Então, a escola é esse lugar que a criança deve ficar, e ela também vai ser treinada para ser força de trabalho, né? Mas o que é interessante também é que esse movimento, essa transformação da ideia de escola,
ela não vem sozinha, ela vem numa transformação da ideia de infância, que na Idade Média existia de forma muito diferente, né? Então, como eu disse, aos 10 anos, muitas vezes, a pessoa já estava trabalhando e, nesse sentido, ela já era adulta para praticamente todos os fatores sociais ali. Então, a ideia de infância vai surgir aí no começo da modernidade, século XVII para frente, e vai ser desenvolvida a partir daí. E a escola, ela não existe só através da ideia de infância. Ela também ajuda a criar essa ideia de infância, né? Quer dizer, quando você tem essa escola estruturada mais ou menos como a gente tem hoje, aí no século XVIII vem a escola seriada, com as classes por idade, né? Você também vai reforçando essa ideia de que a infância tem que ser esse momento protegido na vida da pessoa, que é um momento de formação da pessoa. Você só pode acreditar nisso se você tiver uma instituição que está dizendo, aqui essa pessoa vai estar sendo formada, né? E essa instituição serve para isso, então. Então, tem esses dois lados, né? Na escola e na infância, de se a criança deve ser protegida e também protegida do mundo do trabalho, né? A gente precisa de um lugar, mas também um espaço de formação, né? Deixa eu colocar o carregador aqui no meu celular. Martim, você já fez a sua parte? Posso seguir? Sim, vai fundo. Beleza. Bom, quem me conhece, a Luana está aqui, minha amiga, né? A Cristina, Tomás, acho que ainda não sabe que eu vou ter que falar do bacharel, né? Não consigo. Então, assim, eu sou professor de ciências, né? Isso é uma sorte que aconteceu na minha vida muito, muito boa quando eu entrei no colégio equipe. Eu estava falando para o Sônia até ontem no Dia dos Professores que eu sou uma pessoa de muita sorte. Uma das sortes foi eu ter concorrido para professor de física, mas ter virado professor de ciências. Foi muito bom, né? Porque me fez ter que estudar e eu acho que a gente vai falar um pouco disso, eu e o Martim, hoje como o professor estuda, né? O bacharel, ele é um entusiasta da ciência e ele acha que a ciência ela faz uma coisa importante no mundo se ela cumprir o papel que ele acha, é um papel quase um papel moral que a ciência tem para o bacharel no mundo. Alguns filósofos têm, né, essa perspectiva moral para a ciência, né? O Herbert Marcuse, o Bachelard, antes deles o Pascal, né? Tem essa perspectiva de que o pensamento, tem uma coisa na ciência que é muito interessante e que pode ser formadora para o mundo e muito boa para uma organização da sociedade, que é o dinamismo crítico da ciência e o dinamismo criativo da ciência, né? O Bachelard, então, ele tem esse livro muito importante na minha formação, que eu não sei se vocês estão vendo, é a formação do espírito científico. Ele vai falar de espírito muito, o Bachelard, ele é poético. E ele termina o livro, esse livro, que ele vai falar de vários conceitos que são importantes para o ensino em ciências, mas ele termina o livro falando que a gente deveria aprender com a ideia de que nem a sociedade grega, nem a sociedade romana conseguiram fazer uma formação educativa universalizada em que a ciência em que a ciência fosse central. Nenhuma das duas civilizações conseguiram fazer isso, né? E que a gente deveria aprender com isso, né? Então ele defende uma ideia de uma sociedade que se organiza para a escola e não de uma escola que se organiza para a sociedade. Ele propõe esse exercício de inversão e ele acha que esse exercício seria equilibrador de muitos processos da sociedade. É claro que se você perguntar para o Zé Celso Martinez o que devia ser o centro da sociedade, ele vai dizer que é o teatro, né? Não tem problema, ele é do teatro. Eu acho que devia ser a escola, né? Fazer essa defesa, não tem problema, né? Mas, de fato, entre o teatro e a escola e a indústria, eu prefiro os dois, ou qualquer um deles. Abro mão até do meu voto na escola, se tiver que escolher entre o teatro e a indústria, de qualquer forma. E acho interessante isso, de pensar que a gente pode... Ele diz o seguinte, né? Eu vou tentar dizer um pedacinho da frase dele aqui, do finzinho, que é muito interessante como ele diz assim... Que a escola, na obra da ciência, só se pode amar o que se destrói.
Pode-se amar o passado negando-o. Pode-se venerar o mestre contradizendo-o. Aí sim, a escola prossegue ao longo da vida. Uma cultura presa ao momento escolar é a negação da cultura científica. Só há ciência se a escola for permanente. É essa escola que a ciência deve fundar. Então, os interesses sociais estarão definitivamente invertidos. A sociedade será feita para a escola e não a escola para a sociedade. Claro que a gente tem que ter em perspectiva que a ciência do bacharel é uma ciência criativa e crítica, né? Quando a gente diz ciência, pode querer dizer muita coisa. Eu estava lendo esse outro livro que eu ganhei de um amigo, que chama A Escola Não é uma Empresa, que é de um teórico francês chamado Christian Laval, em que ele vai fazer uma crítica de alguma coisa que aparentemente parece ser a mesma coisa que o Bachelard diz. Né? E aí ele escolhe dizer um texto... Mauro, desculpa. Antes de você ler essa próxima citação, você podia ler de novo a do Bachelard? Posso, sim. Desculpa, você já fechou o livro aí? Não, eu tô olhando na tela aqui, porque o Martim ele me ajuda muito a me organizar. Então a gente colou todas as frases aqui para a gente poder se organizando. A gente tem um roteirinho aqui. Então, acho que, né, ele vai falar primeiro que tem uma crítica, né, que a gente devia fazer ao fato de as sociedades gregas e romanas não terem conseguido fazer uma educação universal popular baseada em ciência. Ele vai dizer que, apesar de serem sociedades que tinham a ciência muito importante na organização social e tal, a educação popular não estava baseada em ciência. Então ele propõe isso, ele propõe, né, organiza, podemos fazer crítica a isso, mas assim, é muito interessante que ciência é essa. E aí ele fala assim, né, na obra da ciência só se pode amar o que se destrói. Pode-se continuar o passado negando-o. Pode-se venerar o mestre contradizendo-o. Aí sim, a escola prossegue ao longo da vida. Uma cultura presa ao momento escolar é a negação da cultura científica. Só há ciência se a escola for permanente. É essa escola que a ciência deve fundar. Então, os interesses sociais estarão definitivamente invertidos. A sociedade será feita para a escola e não a escola para a sociedade. Então, e aí eu me deu uma luz e eu lembrei que o Laval, ele vai fazer uma crítica disso, justamente que ele está falando, a escola não é uma empresa, e o subtítulo do texto é o neoliberalismo em ataque ao ensino público. Ele é um educador francês que se deu conta de que, de repente, em um determinado momento, ele se torna um defensor da escola tradicional. E ele não era um defensor, ele era um crítico da escola tradicional. Mas em comparação com a escola neoliberal, o novo tecnicismo da escola neoliberal, ele prefere a escola tradicional. E aí ele escolhe, para abrir o capítulo 1, né, do livro dele, que chama O Novo Capitalismo e Educação, ele escolhe uma citação do Deleuze, em que o Deleuze diz que é muito previsível que a cada vez, nos tempos atuais, a distinção entre trabalho e escola se dissolva. E que isso é ruim. Né? E aí ele diz no primeiro parágrafo, né, agora não o Deleuze, mas sim o Laval, ele diz o seguinte, né, que o homem flexível e o trabalhador autônomo serão as novas referências do ideal pedagógico. Então, aparentemente, há uma contradição aqui, né, entre essa escola permanente do Bachelard e essa dissolução do mundo do trabalho dentro da escola ou da educação permanente dentro do trabalho. E aí, eu desesperado, liguei ontem para a professora Alsônia Donato, falei, Alsônia, me ajuda, pelo amor de Deus. A primeira coisa que ela me falou é que o Deleuze é muito chato. E a segunda coisa que ela me falou foi o seguinte, a diferença principal, Maurinho, está no seguinte, né? Para o Bachelard e para a educação permanente, que ela defende fortemente no SUS, educação permanente em saúde, né? Nós estamos falando de um profissional consciente, criativo e responsável. E nessa educação que o Laval está criticando, nós estamos falando de um trabalhador autônomo e flexível. Isso é bem diferente, né?
Então, esse mundo, né, novo, que traz para a escola novidades que a gente pode achar que são libertadoras, na verdade, estão apenas desdobrando, e a gente agora, com a pandemia, está vendo muito isso, a tecnologia inundando, e uma confusão muito grande entre forma e conteúdo, não que as coisas não estejam vinculadas de forma fortíssima, mas de achar que é alguma novidade, isso não é novidade nenhuma, né? O mundo do trabalho sempre quis parasitar o ambiente escolar para poder produzir mão de obra de uma forma mais adequada para o trabalho. Não é? Então, é o que a gente pode chamar de tecnicismo. Né? E é essa escola que não está produzindo crítica, não está produzindo criatividade, né? Apesar de às vezes parecer, quando é novo, né? A gente vê que é novo, parece que é uma crítica, parece que é uma criatividade, né? Mas é uma responsabilização, sim, claro, do trabalhador pelos problemas que ele sofre, mas ao mesmo tempo não é um pensamento de criatividade, de autonomia, né? De verdade, não autonomia no sentido de autonomia solidária. Acho que agora é você, Matheus. Bom, é sempre difícil seguir depois dessa fala do Mauro, do Bachelard, mas acho que o outro ponto que a gente levantou era a discussão sobre se a escola ou ainda se ela pode ser subversiva, né? E se sim, como ela pode ser subversiva, né? Então, isso traz outras reflexões, né? Também lembrar que a gente tem muitas escolas, né? A escola dos ricos e a escola dos pobres, por exemplo, né? A escola tecnicista, tradicional, escola novismo, né? Todas essas vertentes. Aí eu vou trazer a perspectiva histórica mais uma vez, mas eu prometo que é a última, senão o povo vai achar que eu sou historiador e não é o caso, né? Mas, como eu já tinha mencionado, esse nascimento da escola no período da Revolução Industrial, que, né, quando ela se universaliza, ou quando a universalização dela se torna necessário, né, que tem a ver com a liberação da mão de obra, né, principalmente das mulheres. E aí nesse momento, você já tem uma ruptura em duas escolas, né? E na língua portuguesa a gente tem essa distinção clara. O jardim de infância era a escola do rico e a creche era a escola do pobre, né? O jardim de infância, ele vem do kindergarten alemão, né? Então, dessa ideia do florescer, do crescer, né? E a creche é o lugar que a criança fica enquanto a mãe está trabalhando, né? Então, você já tem essa distinção. E principalmente no Brasil, quando a gente precisa universalizar a escola, a gente olha para quem? Para as instituições religiosas, né? Que vão ser quem vão cuidar desse primeiro momento, e até hoje muitas, né? Mas de todas essas crianças. E a instituição religiosa, então, ela cumpre esse papel moralizador, né? Ele tem esse lugar moralizador e do treinamento, né? E aí isso, bom, claro, desde a Idade Média a gente vai ter isso, né? Mas, claro que a escola, de outras maneiras, em outras linhas e outras vertentes, pode fazer esse papel subversivo, né? Então a gente traz a escola crítica como um exemplo que, ao mesmo tempo, né, está sendo também subvertida no seu papel subversivo. Hoje a gente vê a escola crítica sendo vendida como produto, né? Então, quando a escola vira empresa, ela começa a vender isso, né? Então, a escola empresa vende o Paulo Freire como produto, né? Enquanto a escola pública está sendo militarizada, né? Por exemplo. E aí, claro, a gente tem que voltar e fazer uma defesa da escola pública também, né? Quando a gente pesquisava aqui, porque a gente ia falar, na pesquisa sobre defesa da escola, a primeira coisa que aparece é a defesa da escola pública. E aí, de qual escola pública, né? Agora, o Mauro já citou a Alsônia, eu vou trazer mais um ponto de uma fala dela, que é bastante interessante, num texto que ela escreve para comentar a lei da escola sem partido,
né? Eu não vou ler, que é bem extenso, mas eu vou só pontuar algumas coisas. Então, quando a Alcione está comentando o projeto de lei do Escola Sem Partido, acho que esse texto tem já 1 ano e pouco, 2, né? Ela pontua alguns momentos distintos na história da escola, né? Então, ela vai falar que, com a Revolução Francesa, para a burguesia poder assumir o poder, ela tem que criar a ideia do cidadão e desse cidadão universal, né? Aí, que a gente já sabe, igualdade, fraternidade, liberdade. E a escola cumpre um papel essencial na criação desse cidadão, né? Então, o cidadão ele vai ser cidadão através do conhecimento, né? Então, que a escola vai criar. Então, a gente sempre tem que estar se perguntando o que a gente quer da escola, ou quem a escola vai formar, né? Então, essa primeira escola queria formar o cidadão da Revolução Industrial. Transformar quem era o súdito em cidadão, né? Que esse foi o movimento social que acontece ali, né? Depois, a escola tecnicista, como o Mauro já falou, ela vai criar o usuário, né? Que é aquele que tem que fazer, né? Tem que realizar as tarefas, vai virar o trabalhador. O escola-novismo já tem um outro paradigma da educação. O escola-novismo, né, acha que o cidadão é aquele que tem que ser aceito. Então, o papel fundamental do professor é aceitar todas as pessoas como elas são, né? E aí a gente chega, então, mais para frente na escola crítica, que é a escola que a gente defende, né? Que é uma escola que resgata uma autoridade do professor na sua prática pedagógica, né? Então, o professor como aquele que faz a sua prática pedagógica, né? Então, e como tal, pode criar um cidadão que é crítico também. Nesse lugar, a escola vai ser subversiva, né? Que não é uma ideia de que a escola, por exemplo, é revolucionária, né? A escola não transforma a sociedade como, né? Porque ela é uma reprodutora da sociedade também, né? Mas a gente não pode esquecer que ela é necessariamente ideológica. E aí sempre, claro, né? Aí voltando ao Paulo Freire, já que é ideológica, a nossa questão principal é qual e como, né? Aí agora eu quero ler também uma outra fala de um antigo professor, Maurício Monjolic, que era professor de biologia e um dos fundadores do Colégio Equipe, né? Ele tem uma fala que foi relembrada agora no Dia dos Professores, que é a seguinte: o professor de biologia é o político que, se aprimorando do conhecimento que possui dos seres vivos e do processo de ensino-aprendizagem, cria condições que facilitam o desenvolvimento das capacidades, habilidades e atitudes que levem o aluno ao exercício da cidadania. O ponto de partida do nosso professor de biologia é externo ao campo do conhecimento da disciplina. Para ele, o ponto de partida é ideológico. Aí, é claro, não dá para a gente não fazer uma crítica à escola sem partido, né? Que se a gente parte desse pressuposto, né? Eu não sei nem se eu preciso me aprofundar muito nessa crítica, ou se isso é ponto passivo, né? Mas acho que a gente sempre deve se perguntar, então, quem essa escola quer formar e como, né? E se a gente parte do pressuposto de que isso é ideológico, e a questão da não partidarização da escola, acho que já cai por terra, né? Eu acho que se a gente pensa, e muitos teóricos se debruçaram sobre o fato da escola poder ou não ser crítica ou subversiva em relação à organização do trabalho e da sociedade, né? Hoje a gente se depara com um problema um pouco mais prático,
que não é novo, mas que é um problema que está bem democratizado hoje quando você pensa a vida de uma criança, de um educando, né? Que é o seguinte, as esferas de convivência, não é? Acho que uma coisa que eu conversei com a Silvia, com a Heloísa e com o Pablo na minha primeira conversa com eles, que eu acho que é muito importante pensar nisso. Eu acho que eu fui uma das últimas gerações classe média, da pequena burguesia, que teve a vivência de uma esfera que a gente chama de rua, não é? E eu acho que até pessoas, eu tenho 40 anos, até pessoas da minha idade, ou da mesma conjuntura socioeconômica que eu, já não tiveram. Eu, como eu morava em Itapecerica da Serra, eu tive muito convívio com natureza, convívio com rua, né? E a rua tem lá suas particularidades de riscos, perigos e tal, mas também tem suas regras e seu processo de existência. Principalmente no que ela pode promover para um jovem de diferença entre a escola, que é um espaço institucional, e a casa, que é um espaço familiar. Não é? Então, queremos que as crianças tenham casas estruturadas, né? A casa que acolhe, que alimenta, que educa, que ensina, as tradições das famílias. Queremos que as crianças tenham escola, mas hoje elas não têm rua. Então, eu acho que esse tripé se desfez. Então, se a escola não é subversiva no que ela pode ser em oposição à sociedade, ela pode ser, no mínimo, uma oposição possível à família. E isso, às vezes, é muito complicado. Quando eu falo de escola sem partido, a deixa que me aparece é essa. Será que as famílias querem, de fato, que a escola seja uma oposição à casa delas? Porque o desenvolvimento crítico, ele exige desequilíbrio. O movimento exige desequilíbrio. O estático é o que não se move. Então, a criança que apenas reproduz a sua herança familiar, né, para negá-la ou não, mas sempre só em função dela, é uma criança que não vai ter um desenvolvimento social que nós acreditamos ser o que formaria o chamado cidadão. Né? O cidadão, ele não é cidadão só para a sua família, ele é cidadão para toda a sociedade. Né? Então, a família já tem um lugar de prevalência. Se a escola for um lugar totalmente infestado pelo mundo do trabalho e também pela família, que é o que a escola sem partido quer, né? Que a família possa escolher como consumidora a escola que mais se alinhe com suas ideologias, a criança não vive a experiência crítica. Claro que pode ter limites isso, né? A gente pode, estou provocando aqui, né? Eu tenho um tio que é educador antroposófico que fala, eu como educador antroposófico não quero pôr os meus filhos numa escola antroposófica, porque acho que seria importante ter essa crítica. Outra pessoa pode discordar de mim, a gente pode ouvir o que pode ser para essa criança estar num furacão ou estar numa mesmice, né? O que ponto de equilíbrio a gente pode encontrar. Então, acho que, no mínimo, a subversão que a escola pode gerar é esse lugar de a criança poder, né? Como eu gosto de brincar, na escola ter raiva do professor e em casa ter raiva do pai e da mãe. Né? Separar um pouquinho, né? Se não para bem, né? Falar, ai, que bem que eu queria estar com a minha professora, ou que bem que eu queria estar com meu pai aqui, que essa professora ou esse professor estão me colocando. A gente está chegando já no finzinho aqui, né? E a gente, bom, aí quem me conhece sabe que eu vou citar o Bachelard, mas quem já entrou na oficina de brinquedos e invenções sabe que não dá pra gente falar sem falar de um outro sujeito, que é o Richard Sennett, que a gente gosta muito, eu e o Martim. A gente, quando começou a pensar em fundar a oficina de brinquedos e invenções, a gente leu junto com o Cláudio Crete, nosso amigo artista, professor de artes, um livro que chama O Artípice, que é um livro muito interessante, que o Richard Sennett coloca em perspectiva a ideia da aprendizagem. O Martim pode dizer um pouco disso. Acho que também, como o Mauro falou, a gente está chegando nesse ponto final, a gente também começa a trazer um pouco essa teoria toda que a gente pensou e discutiu mais perto da nossa prática mesmo, né? Então, na oficina de brinquedos, que é talvez o lugar que a gente tem mais curtição de dar aula, né? A gente usa muito dessa ideia do artífice, né? Do Sennett, dessa escola-oficina, né? Que é esse lugar da experiência, é esse lugar que o aluno vai viver a experiência e aprender no fazer. E esse aprender no fazer é o aprender junto do mestre, né? Então, essa distinção, que aí é pré-ideia de escola, né? Então, a oficina nesse lugar da guilda medieval, assim, né? Então, tá todo mundo fazendo junto, cada um fazendo a sua função e todo mundo junto, mas com graus de experiência diferentes também, né? Então, você tem o mestre, você tem um aluno que é mais experiente, que ajuda o aluno que é menos experiente, né?
Então, esse lugar do professor que é muito marcado, mas os diferentes lugares de experiência que vão acontecendo. Junto com isso também, todos os aprendizados que acontecem nessa prática, né? Então, você se deparar com problemas, e aí a prática do fazer com as mãos, que está em muitas das nossas aulas, não só na oficina de brinquedos, que aparece, né? Sempre que você vai fazer algo com as mãos, você se depara com problemas inesperados, a resistência do material que às vezes luta contra você e contra aquilo que você queria que ele fizesse, né? E aí você, então, ao se deparar com esses problemas, tem que solucionar esses problemas a partir das suas ideias e, claro, se apoiando na experiência dos seus colegas e do mestre, né? Então, nesse sentido, esse nosso trabalho, a gente tenta muito incorporar 3 perspectivas pedagógicas diferentes, né? Então, a do conhecimento, né? Então, disso que eu falei da experiência, a do acolhimento, que está todo mundo trabalhando junto e tem que se sentir acolhido para isso poder acontecer, e a crítica, que vem junto com a criação, né? Então, a crítica no sentido de encontrar problemas, prever problemas e esperar que os problemas aconteçam. Então, a gente tem a nossa prática pedagógica muito fincada nesses princípios, né? É claro que a gente fala que isso é o que a gente tenta, o que a gente gostaria, nem sempre a prática funciona. A gente também, como professores, está o tempo todo se deparando com problemas e tendo que resolvê-los, né, na nossa prática, né? O que nos traz, na verdade, para o nosso último ponto, que é a ideia da prática do professor e do objeto de trabalho do professor, né? Então, a gente sempre tem que lembrar que o objeto de trabalho do professor não é a matéria da sua disciplina. O objeto de trabalho do professor de matemática não é a matemática. O objeto de trabalho do professor de português não é o português. O objeto de trabalho é a prática de ensino-aprendizagem, né? E aí, não sei se eu estou me adiantando, Mauro, se você vai querer falar. Não. Encerra você. Tá bom. Você que sistematizou, você que sintetizou. Obrigado. Então, nesse sentido, a escola vale a pena quando o professor pode ser a autoridade, quando ele é autônomo e quando ele é aluno, né? Um professor que não estuda a própria prática, não estuda teorias pedagógicas, não estuda processo de ensino-aprendizagem, ele corre o risco de ser um novidadista, alguém que está sempre querendo fazer novas tendências e, com isso, vai cometer erros que já estão superados, né, nas teorias e nos estudos de educação. Né? Martim, por favor, Oi. você podia repetir? Porque aqui, a escola vale a pena... Ô, Martim, lê Leio, como você escreveu, ficou tão bom. Tá bom. A escola vale a pena quando o professor é autoridade, é autônomo e é aluno. Um professor que se furta do estudo do passado e das teorias pedagógicas corre o risco de ser um novidadista e cometer erros já superados. Sem estudar teoria pedagógica, ele não abstrai. A prática do professor é o ensino-aprendizagem, não a matéria específica de sua disciplina. O professor deve ter estudo e criação neste campo, ou será um alienado em seu trabalho. Um professor que faz isso pode promover um ambiente de estudo e criatividade para seus estudantes. A escola, assim, será um espaço de criação de conhecimento e, portanto, vale a pena. Muito bom. Foi isso que a gente preparou para abrir essa conversa com vocês. A gente espera ter provocado mais do que vocês esperarem. Bom, gente, quem quiser pode abrir o microfone. Alguns professores aplaudindo vocês aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Eu posso começar, então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês estavam falando um pouco da prática. Acho que tem duas coisas que eu queria falar.
A primeira de vocês, essa coisa que vocês falaram muito do trabalho com as mãos, né? Como tem sido para vocês essa experiência de estarem distantes dos alunos, fora do espaço onde vocês estavam ali nessa condição? Estamos juntos, mas não tanto, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês como tem sido isso. E acho que tem uma questão que vocês trazem com relação a essa questão do ofício do professor que está na aprendizagem, não no conteúdo da matéria. Portanto, também tem um lado interessante para a gente pensar, que é, uma vez que a gente tem essa ruptura toda com as mudanças, né, que está online, essa ideia do currículo, né, do conteúdo perdido, que se transforma não nessa perspectiva da perda, né, da falta, mas de algo a ser pesquisado e pensado pelos professores em como continuar esse movimento de aprendizagem, né? Não o que, mas necessariamente, né, que conteúdo, que assunto que está sendo tratado, mas como esse processo de aprendizagem dos alunos é afetado por esse contexto que está fora da sala de aula. Eu queria ouvir de vocês um pouquinho isso, essa coisa das mãos, né, que agora estão atrás da tela. Você vai ou eu vou? Vai você. Bom, a sua pergunta como é, a resposta é horrível, né? Assim, a gente sente muita falta, na verdade, né? Então, essa aula que a gente falou mais, a oficina de brinquedos, é um curso extracurricular. Então, ele simplesmente não está sendo, né? As outras aulas, aula de ofícios, aula de tecnologia, a gente está adaptando e está sendo interessante porque é um processo de mudança muito rápido, né? Bom, primeiro foi muito radical no começo, mas depois, nesses 6 meses de pandemia, a gente acho que aprendeu muito também, né? Então, por exemplo, aí no começo do segundo semestre, uma aula que a gente dá que é de eletrônica, a gente criou kits, comprou LEDs, fonte, motorzinho, e mandou um para casa de cada criança, né? E a gente sentiu como isso fez uma diferença numa aula que, na sua origem lá atrás, anos atrás, era para ser totalmente prática. O primeiro semestre ela virou muito teórica, e aí agora a gente está conseguindo equilibrar um pouco mais, né? Então, acho que é um pouco por aí, assim, é uma coisa que ao tempo todo está se deparando com problemas, né? Então, acho que um pouco na linha do que eu tinha falado antes, a gente está se deparando com problemas, mas são os problemas que são muito fora do campo que a gente estava acostumado a pensar da pedagogia, né? Acho que... Então, nesse sentido... Você acha que é... Desculpa. Não, desculpa, achei que você ia terminar. Não, nesse sentido, assim, essa ideia de que o professor tem que estudar o passado e olhar as teorias pedagógicas para não cometer os mesmos erros, esse ano a gente não tem mais isso, né? Porque não tinha esse estudo e essa teoria em cima do que a gente está vivendo, né? E aí, claro, são desafios, mas acho que é isso. Acho que também tem um lado de entender que seja em pandemia, seja online e seja presencial, erros a gente vai cometer também, né? Então a gente vai ter que encontrar esses erros e lidar com eles, né? Eu ia fazer uma pergunta, se puder. Fala, Sandra, fica à vontade. Então, eu sou psicanalista, não sou da área da educação nem nada, né? Mas aí vocês falando, eu estava pensando, né? Que primeiro me veio uma ideia, né, de que a escola é o local que fornece a resposta para os porquês das crianças. Né? A criança pergunta, né? E aí tem assim, às vezes a criança fala, mas na casa do fulano pode fazer isso. E o pai ou a mãe responde, não, mas aqui em casa não. Então, me veio uma ideia da escola como lugar dos porquês compartilhados, na maioria das vezes. Então, há um compartilhamento do porquê que introduz a criança no mundo, que não é aquele da minha casa ou da casa do outro. Então, veio essa ideia. Isso sobre a educação. Agora, sobre a pandemia,
eu pensei o seguinte também, posso estar errada, que a escola é também o local que tem o porquê compartilhado, mas é um local de muita experiência de fracasso publicado, um fracasso visível, onde todo mundo sabe se tirou 0 ou não teve, enfim, não importa a forma, né? É um local de fracasso compartilhado, e o fracasso escolar ele ocorre do primeiro momento que a criança entra e vai fazer um rabisco até o fim sei lá, não consegue ser mestre, doutor, enfim, é um sintoma aí, né? Ou de uma impossibilidade educativa, como Freud dizia. Mas o que eu pensei assim, durante a pandemia, as crianças não estão mais livres da experiência de fracasso, onde os coleguinhas estão vendo elas fracassarem, o professor, o diretor. Então, a tela, essa coisa toda assim, se ela errar, eu queria saber se isso surgiu, né? Ou não, ou se vai ser uma coisa que vai ter que ser estudada depois. Enfim, são essas duas colocações. Obrigada. Oi, Sandra. Oi. Eu acho legal essa provocação que você fez, né? E eu acho que a gente está se deparando com muita gente falando disso, né? O que tem de bom em ficar sozinho? Se isso que você está falando fosse assim, não acho que é uma ideia ruim, mas assim, meu coração me responde que não está bem posta essa colocação sua, porque as crianças fecham as câmeras. Por quê? Elas fecham as câmeras. Elas não querem ser vistas, e é muito mais difícil de ser visto aqui, ó, eu pus um echarpe, entendeu? Ó, que eu quero que vocês vejam esse azul aqui, tal coisa, né? E a escola, eu acho que assim, eu que sou um sujeito razoavelmente hipocondríaco, né? Eu acho que uma libertação da hipocondria tem a ver com o avião balançar na hora que você está lá em cima, entendeu? Né? Então é você poder justamente sair dessa amarra. Eu acho que não, eu acho que essa ideia de fracasso, eu vou citar um colega meu, da Luana, do Tomás, do Martim, da Cris, que está aqui, que é o Antônio Carlos, uma pessoa que sempre tem repetido isso, né? E ele faz uma pergunta para os estudantes que é uma provocação excelente: você quer aprender ou você quer acertar? Não é fracasso, é erro. E a palavra errar quer dizer mover-se. E a escola tem que conseguir, e ela vai fracassar nisso, a escola, não a criança, né? Em promover um ambiente salutar em que a criança erre e que ela saiba que errar é a base. E a gente tem esses estudantes. Hoje eu estava falando com o Martim, teve uma aula de culinária lá na Arco, e um menino que não tem medo nenhum de errar, aquele menino, né, Martim? Como ele, né? Você não precisa falar quem é, né? Porque você sabe quem eu tô falando. É maravilhoso. Esse exemplo, né, da criança que topa errar, que erre, é isso que a gente chama em educação, que é uma palavra que está maldita, porque está meio calcada, também já virou produto, que é socializar. Então, esses porquês coletivos, eles existem, né? A gente tem que aprender. Quando a escola nova fala que o acolhimento é importante, não tem que jogar fora, porque o que o Demival Saviani vai falar de curvatura da vara, né? Não é porque se abriu mão de muito conteúdo em nome do acolhimento que a gente vai abrir mão do acolhimento agora em nome do conteúdo. Não, vamos encontrar um equilíbrio, né? Esse acolhimento tem que acontecer, né? E o erro tem a ver com tudo que o Bachelard fala. Se eu te responder por quê, acabou o conhecimento. É essa frase que ele diz, né? A experiência calcada e paralisada no momento escolar é o contrário do pensamento. O que a escola pode ensinar para uma criança é a se mover. Então, deixa eu ver se eu entendi. Para formar um adulto que se move. O fracasso, que eu chamei de fracasso, e você está chamando de erro, eu acho que o fracasso é um passo depois do erro. O fracasso é um julgamento do erro, não é? Ele é essencial na aprendizagem. E o erro não percebido através desse problema das aulas virtuais, as crianças erram menos, ou aparece menos o erro, não o fracasso, concordo com você, e isso vai prejudicar a educação, no sentido de que o erro é tão fundamental para se mover, e ele apareceria mesmo nesse tipo de educação virtual, assim como está tendo, do que a presencial?
haveria um Eu prejuízo? acho que a socialização das ideias, o aprender junto, está prejudicadíssimo, tá, Sandra? Então, acho que isso sim. Eu vejo, né, os movimentos erráticos, né? Não errôneos, erráticos dos meus alunos, quando eu olho para os trabalhos que eles me entregam. Mas parece que o tempo daqui da máquina não dá tempo de nada. Então, quando a gente botava, por exemplo, em grupo, eu tenho vergonha de falar isso na frente do Tomás aqui, mas assim, né, a frustração, ela é lidada, que tem aquela coisa da roda Kellogg, né, que a criança se frustra no seu desenho, mas se você cria um ambiente, né, em que a criança não acha que tem que fazer o desenho certo, mas que tem que desenhar, né, o que se expressar, eu não sei se eu estou fazendo uma leitura muito superficial, mas é uma coisa que eu tenho que trazer para a aula de ciências também, né, que é difícil, porque no discurso é fácil falar, né, a ideia tem que ser valorizada, mas a criança fala que mora dentro da terra, como é que eu cuido disso? Né? Como é que eu cuido de uma criança que falou que mora dentro da terra e o amigo deu uma risada porque ele já aprendeu lá na National Geographic que não, que mora na casca da terra e tal. Né? É isso que ensina a criança a respeitar a outra, né? E a respeitar a sua própria ideia, para poder pensar seu pensamento. Né? E isso, à distância, é muito desafiador. Porque muitas vezes, assim, eu estar perto da criança, acho que o educador que tem um pouco de experiência sente o cheiro disso. É uma coisa que é o olhinho, é o jeito que está olhando um pouquinho mais para baixo, é o jeito que está jogado um pouco mais no canto da carteira, né? É a hora que ele está cansado, está estressado, ele precisa realmente ficar mais alheio da sua aula. Ele fecha a câmera, eu não sei se é isso, se ele saiu, se ele está... Né? Então, toda essa sensibilidade necessária dele com os colegas e dele conosco está muito prejudicada, porque só fica na formalização da entrega da tarefa a minha possibilidade do acompanhamento. Posso E, na verdade, o acompanhamento tem que estar muito além da tarefa formal. A Ana quer falar, né, Ana? Então, tem umas pessoas... Não, só um minutinho. É que tem várias pessoas. O Rui queria fazer um comentário e depois a Ana queria falar. Tá. Estou só seguindo aqui pelo chat. Claro, gente, por favor, não me cortem, que senão eu falo só da lógica da pergunta, porque o Rui quis fazer um comentário lá atrás. Bom, pessoal, boa noite. Eu queria fazer um comentário na fala do Martim sobre a atividade mão na massa, mas agora eu acho que eu vou fazer um comentário porque apareceu a palavra fracasso e erro, e acho que vale a pena destacar, e essa é uma opinião minha, sobre o fracasso. Acho que quando a gente olha para um tipo de avaliação que não é processual e vai avaliar o aluno no final, com uma prova e o aluno não tem a possibilidade mais de receber feedback, de rever o que foi errado e corrigir, então tem o fracasso porque você botou para o aluno ali que era a oportunidade dele aprender, era ali. Acabou a prova, não tem mais. E aí, a minha opinião é que se é todo um processo, por que essa avaliação não é processual e o aluno não vê o erro como parte desse processo e aprende com isso? Então, eu acho que nesse momento de pandemia, e eu vejo em casa, eu tenho uma filha que está no 2º ano e eu vejo o quanto ela tem errado. E eu vejo também que o erro para ela é muito difícil, apesar dela ser, em casa, ela ter exemplos dos pais que são educadores e valorizam o erro durante o processo, falando da importância desse erro e dela buscar novas estratégias. Então, ela aprendeu com o tempo a refletir. A gente propõe momentos de metacognição frequentemente com ela, as professoras fazem o mesmo. Então, ela tem esse hábito de refletir sobre o erro. Nesse contexto que os alunos estão longe, a minha pergunta é: quanto desses alunos tiveram a oportunidade de construir essa rotina nas escolas, no período presencial, para que isso, quando tivesse online, fosse uma rotina? Então, se isso não é rotina para eles, agora está muito mais difícil, porque errar é difícil, tira a gente da nossa zona de conforto, e se você não tem estratégias já construídas, isso não é um hábito, quando você está sozinho, é muito mais difícil. Então, acho que esse momento, pelo que eu tenho visto, inclusive com os meus alunos, tem sido um momento muito rico deles criarem portfólios. Então, a gente tem valorizado muito a criação desse processo e avaliação processual, e dos alunos refletirem constantemente o que foi feito até agora e
quais foram os obstáculos no caminho, mas um processo de reflexão para eles entenderem sentido, ele vai conseguir buscar novas estratégias. Então, eu gostaria só de fazer esse comentário, acho que até para a gente poder conversar e abrir outras discussões. Porque, na verdade, quando eu pedi para falar, eu queria falar sobre um comentário do Martim e da Silvia sobre atividades mão na massa, que acho que é o foco do meu trabalho. Para quem não me conhece, eu sou fundador da Casa de Makers, então é um espaço que é dedicado a desenvolvimento de projetos pessoais e atividades realmente de mão na massa. E nesse momento de isolamento, eu fui obrigado a sair da minha zona de conforto, assim como os alunos, e isso é muito difícil. Mas foi muito bom. Dentro dos desafios trazidos pela pandemia, as oportunidades acho que foram muito grandes para eu rever minhas práticas e até ver algumas coisas que eu fazia. E uma delas foi a análise que normalmente os alunos não fazem de componentes eletrônicos. E a gente desenvolveu um projeto com eles que está em andamento para discutir o ciclo de vida dos eletrônicos e para eles começarem a repensar, discutir economia circular. E toda a atividade mão na massa que eles tiveram foi a partir de componentes retirados de eletrônicos que eles tinham em casa na gaveta. Porque a gente começou a falar dos impactos socioambientais, o que é você minerar toneladas de terra para buscar elementos que estão presentes nos seus eletrônicos e que podem ser reutilizados. E isso foi muito interessante porque os alunos começaram a entender como as coisas funcionam, de onde elas vêm. A gente não tinha kits para mandar para todo mundo, mas foi interessante ver o tanto de eletrônicos que eles tinham em casa na gaveta, de celular antigo, de aparelhos parados, mas todo mundo reclamando do que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, mas assim, qual é o seu impacto também nisso? Então a reflexão foi muito interessante. Acho que essa atividade mão na massa, ela se tornou difícil, mas foi muito prazeroso para mim como professor ver que que tem muitas possibilidades e oportunidades que a gente não estava explorando e que estar à distância dos alunos nos obrigou a buscar esses pontos que estavam ali escondidos ou estavam ali adormecidos pela comodidade que a gente tinha de estar em sala de aula, num laboratório, com os alunos e com todos os componentes. E eu ouvi dos pais, eu tive reunião com pais hoje, deles agradecendo as oportunidades de aprendizado que os alunos estavam tendo com coisas que estavam em casa. Então, acho que isso vale também extrapolar para as oportunidades de aprendizado que a gente tem em casa, mas que a gente tem na cidade, como a gente pode tornar essa cidade um lugar educador também, e o aluno observar isso. Como a Silvia falou, esses muros da escola hoje estão bem... são simbólicos e tem sido muito bom, porque agora a gente percebe que a minha escola pode ser a rua da minha casa. Eu posso analisar isso com outro olhar e construir conhecimento a partir disso. Então, acho que queria só fazer esse comentário, porque a mão na massa, claro, falta muitas ferramentas que eles não têm, mas eles estão buscando estratégias para sobrepor desafios, obstáculos que aparecem, que no final das contas, acho que para mim, o importante é como que a gente ajuda esses alunos a serem críticos, a resolvedores de problemas em diferentes contextos, né? Então, como que a gente põe um desafio que surgiu como um momento de uma oportunidade de aprendizagem? Legal. Ana, você quer falar? Daí acho que o João levantou a mão também, né? Falo, rapidinho. Eu queria falar duas questões. Eu acho que o Martim falou sobre experiências. Eu acho que tanto nós, professores, como os alunos, estamos vivendo novas experiências e a partir daí descobrindo outras maneiras de ensinar, outras maneiras de aprender, porque eu acho que sempre tem ganhos nisso. E a segunda coisa, eu acho que a gente precisa tirar essa palavra fracasso das escolas. Porque o fracasso não existe. Eu acho que o que existe são diferentes habilidades, diferentes maneiras de aprender, e a gente não pode, na escola, querer que o nosso aluno
saiba tudo e vá bem em tudo e tire nota boa em tudo, porque existem diferentes jeitos, né? Diferentes habilidades. Então, acho que fracasso, na minha maneira de pensar, eu acho que não existe. Nem erros existem. Existem maior facilidade em determinada área, maior dificuldade em outra, porque aí a gente consegue fazer um trabalho de grupo, né? Todo mundo se ajudando, não é vergonha nenhuma eu dizer que eu tenho mais dificuldade em matemática, tenho mais facilidade em português. Eu acho que quando a gente tira esse peso dos alunos, tudo fica mais fácil, a gente precisa aprender a lidar com as diferenças, as pessoas são diferentes. Enquanto a escola quiser que todo mundo seja igual, todo mundo tire nota boa, todo mundo se dá bem, tudo, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque isso é irreal, isso não acontece. Então, eu acho que esse trabalho de grupo, de todo mundo junto, de todo mundo se ajudar, é um trabalho democrático, é um trabalho que pensa no outro, um trabalho empático, que eu acho que é isso que a escola devia ter. É só isso. Obrigada. João, você quer falar? E aí eu passo a palavra para o Martim e para o Mauro. Não, quero sim. Eu acho que... Bom, acho que tem várias coisas, né, que vocês colocaram. Assim. Acho que tem uma coisa que complica muito também, é que no final de toda a escola você tem um processo de vestibular, onde você decide a vida da pessoa com uma prova, né? E às vezes com teste de múltipla escolha, e isso é terrível. Eu acho que tem um peso, né? No metro, na cobrança, etc. Eu acho que é um país desigual, portanto, com algumas bolhas, né, que a gente consegue fazer, aí ver coisas muito interessantes, gente muito criativa, muito bacana, mas que eu acho que tem uma coisa que, assim, a escola foi se afastando muito da rua, né? Eu queria pegar uma fala. Ela foi se afastando muito principalmente a escola pública com muito menos ferramentas para se aproximar da rua também, né? Com muito sendo alijada mesmo, né? No processo de... Eu me lembro de uma escola lá na Brasilândia que a gente fazia o apoio, uma UBS que eu trabalhava, que era pior, era considerada nessa meritocracia do Estado a pior do Estado. E não parava um professor de português e matemática há 2 anos na escola. Então, você tem tantos distanciamentos, né? Mas tem uma coisa que eu acho que a gente peca muito, que é essa questão de se afastar da rua mesmo e de ir para projetos, quer dizer, de saber ou de ter, pelo menos, certeza de onde a escola deveria estar. E que eu acho que a pandemia também ela vem nesse encontro e nesse diálogo com a gente. Isso que eu queria perguntar para vocês, se vocês sentem essa falta também. Porque, por exemplo, no SUS, né, eu estou aqui numa região de São Paulo de 600 mil pessoas, mais ou menos, né, numa gestão de um OS, enfim, que trabalha com a prefeitura. Mas, assim, a gente tem uma intersecção com a escola, mais nos problemas de aprendizado, né, que são focais, e de vários apoios que a gente pode fazer e faz, dependendo da criatividade do coordenador pedagógico e do diretor da UBS e tal. Mas eu vejo muito pouco a escola na discussão do SUS, inclusive no seu território, da sua UBS, e que seria muito importante como processo de reflexão, inclusive para a gente, trabalhador de saúde. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, que seria muito revolucionário e eu diria até subversivo. Porque a escola tem um papel importantíssimo na reflexão dessas coisas do território, mas ela está muito distante disso. Então, eu acho que tem, de tudo isso que vocês falaram, vocês não acham que uma coisa fundamental é a gente discutir, saindo desse processo que a gente está, aonde a escola não pode não estar mais? E como ela tem que participar, porque ela não tem que ir como um zoológico ali conhecer o SUS, o conselho gestor, ela tem que estar intrínseca ali, né? Inclusive na renovação desse processo, na reflexão desse processo. Era isso que eu queria perguntar para vocês. E talvez a gente não ficasse, né, um pouco mais próximo daquilo que a gente quer, independente de todas as coisas que nós estamos vivendo no país, né, da questão que eu sinto muito essa falta, eu sinto muito mesmo. Na pandemia eu coloquei isso um pouco quando eu falei, né? Eu falei, olha, nós estamos distanciados demais da escola, né? A escola não está no território, enquanto existe uma disputa de discurso.
mesmo do que está acontecendo, do que é essa pandemia, como se define essa pandemia, o que é o vírus, enfim. Mas eu acho que vai além, né? Vai na própria construção das políticas públicas, seja do Cinturão Verde, seja das políticas de moradia, seja do município, que a escola devia estar. Os alunos deviam estar lá, deviam estar na Câmara Municipal, deviam estar discutindo o sistema. Os professores também deviam estar lá no Conselho Gestor da unidade, mas não estão. Não faz parte disso, ao contrário. E acontece o que acontece com a gente na saúde. Você é enforcado, estrangulado, o professor é estrangulado por metas que não conversam com a rua, não conversam com a realidade, ou por uma questão mesmo de um projeto de vida familiar que vai muito diferente da questão da reflexão. Mas é isso. É muito difícil isso que você está trazendo, né? É difícil não concordar que a escola precisa conversar com a rua. Ela não pode substituir a rua. Eu não acho que a rua pode ser uma escola. Eu acho que a rua pode ser um lugar de aprendizagem. A escola pode ser escola. Se ela for autônoma e se ela tiver esse direito garantido, né? Eu acho que fazer sentido e conseguir propor problemas que façam sentido não vai ajudar só o SUS ou a Câmara Municipal, vai ajudar o aluno mesmo também, né? A aprender escola, a aprender matemática, português, né? Ciência, geografia, aprender essas coisas, porque é muito difícil criar uma situação em que o problema seja um problema de fato do aluno. A gente está discutindo um pouco mais de pedagogia mesmo, né? Ao mesmo tempo, a escola tem que se dar o direito de não ter uma responsabilidade de produzir um conhecimento que resolva o problema do SUS, por exemplo. Ou de produzir um conhecimento que resolva o problema. Porque a escola é um ambiente artificial. E ele tem que ser isso para poder estar protegido, né? Que senão não tem tanta diferença da indústria para falar, quero formar técnicos eficientes na escola. E também tem a ver com faixa etária isso, né? Eu acho que sim, os alunos têm que estar, né, em diálogo com os problemas que a sociedade gera, porque eles estão em contato com esses problemas de fato, né? E você tem razão, às vezes a perspectiva familiar é, não, por que está discutindo política? Não tem nada a ver, tem que ensinar matemática e português. Então, né, isso é complicado, é um problema de pacto social. Ao mesmo tempo, mesmo que a gente tivesse uma região em que a gente tem um pacto social, um extremo é ele lá olhar o SUS como quem olha o zoológico, e o outro extremo é falar, não, ele de fato tem uma função, né, esse estudante tem de fato uma função que não é de aprendiz, mas de responsável pela resolução desse problema. Isso eu não gostaria que um aluno meu tivesse. Gostaria que ele estivesse junto com quem tem essa função, ali junto com ele, entendeu? Então não é nem o zoológico, mas também não é ele ser o responsável, ou não ser um corresponsável, né? Porque eu gosto da ideia do ensaio e do erro também. Mas esse problema que eu estou citando agora, que pode parecer uma crítica à sua fala, ele só vai ser um problema quando a gente de fato já tiver essas alianças. E o alinhamento da escola com a universidade com a escola, isso é um primeiro problema seríssimo, né? E o alinhamento da escola com as outras partes da sociedade é gravíssimo, né? Isso tem a ver com um projeto, né? Um projeto que a escola vai fazer. Mas eu não acho que o que o João falou seja o aluno ter a função do aluno, mas sim do professor levar esse problema e trazer esse problema para a escola. Não, e levar esse problema na boca de quem está vivendo esse problema, não há dúvida. E levar esse problema para você... É obrigação do professor. O professor se furtou de uma responsabilidade, eu sinto. A gente está num estado de pandemia, o professor é uma pessoa que ensina, que até a prevenção, e muitas escolas fecharam, e o professor se recolheu, e os médicos não, por exemplo. Os médicos estavam na linha de frente. Eu acho que o professor deveria estar na linha de frente neste momento da pandemia. Não sei. Mas a gente está, Elô. A gente está na linha de frente da educação e saúde. Muito, né? Eu sei, mas tem muitas escolas que fecharam. Não sei, eu não estou dizendo... Eu super valorizo o trabalho que o professor faz, mas em algumas situações eu acho que... por exemplo, obrigação ensinar o cuidado com o outro, obrigação... E muitas escolas, não, a gente teve todo tipo de escola. Todo tipo de escola. Teve escola que fechou.
As escolas públicas, muitas delas fecharam. Muitos professores, médicos não puderam fazer isso. Não puderam se proteger no nível que o professor pôde. Não, mas eu acho que é delicado falar com relação, desculpa, Elo, com relação à questão da proteção, porque eu não acho que seja da ordem de se retirar da função. Eu acho que o professor se recolocou na função de um jeito bastante difícil para o professor, inclusive, exatamente fora da sala de aula, né? Então, acho que... Não, eu também acho, não é uma crítica ao professor, não. Não, eu não ouvi como criticar o professor. E até peço desculpas de ter colocado filigrana na sua fala, porque o que você falou é muito importante. A minha preocupação é que às vezes aparece como aparelhamento, achar que a escola vai cumprir uma função que não é. Ao contrário, Mauro. A gente trabalha com o conselho gestor, existe uma linha muito tênue, e às vezes o conselheiro acha que ele é o gestor da unidade. E não é. O papel do conselho gestor é um. O papel da gestão é outro, é completamente diferente. Né? Ele tem uma coisa de fiscalização, mas não de gestão. Ele tem que trazer o problema, mas não tem que resolver o problema. Isso não cabe a ele. Ele é um... Agora, eu acho que é discutir mesmo qual é o papel da escola, mas a escola está ali para discutir com a gente. Isso. Ela tem que estar para poder ter esse problema, né? Ela não está. Ela tem que ter uma certa porosidade, né? Eu estou colocando isso como um exemplo, mas eu acho que vocês colocaram outros exemplos também. Vocês trabalham com isso, né? De uma coisa mais mesclada e de trazer essa reflexão para a vida, né? E a criança tem... Cara, e é muito rico, né? Essa coisa dessa intersecção. A gente vai perdendo essas oportunidades, sabe, Mauro? Eu não estou... Sim. E tem a ver com compartimentação. Como o Martim disse, são muitas escolas. Uma coisa é a escola pública, outra coisa é a escola particular. Se você falar do colégio equipe, da escola cooperativa, a gente vai a campo, né, com esses alunos, e a gente sabe que tem um risco de fazer com o zoológico, como você disse. Né? E está pensando como não ser, e está pensando quais são as contrapartidas quando a gente escolhe esse problema ou aquele problema para levar a campo. Aí, muitas vezes não tem. Né? E eu entendo também a fala da Heloísa, falar assim, nossa, né, uma fala irritada, de falar, puxa, fica nesse lugar. Eu talvez, se você pensar que o professor da equipe, do Veracruz, do Oswald de Santa Cruz, estiver se furtando do ensino da educação em saúde, bom, talvez ele pudesse estar se mexendo um pouco mais. Eu me senti meio inútil como professor de ciências nessa hora, porque acho que é uma hora bem importante da gente pensar da educação em saúde. A pandemia trouxe essa oportunidade fortemente, mas não era já ter esperado isso, já ter feito isso antes. Faço esse meia-culpa como professor de ciência. Agora, o professor de Estado, na situação que ele está ali... Tá foda. Você tira o moleque da sala de aula. Assim, é um lugar de conforto poder dizer isso. Mas tira o moleque. Fala, eu quero levar os meus alunos para visitar. Fala isso para a coordenadora. Vê se você consegue botar todo mundo no ônibus. Mesmo de linha. Que... É muito não cabe ao professor isso. Isso é uma política que tem que ser pública, tem que ser de governo. Né? Eu acho que sim. Só acho que pensar esses modelos, e ainda mais em lugares onde isso é possível, Mauro, é muito legal. E fica aberto o convite enquanto eu estiver lá em São Mateus. Muito obrigado, muito obrigado. Eu aceitarei com certeza esse convite. E eu sei que a Alsônia ficará muito feliz de eu estar ouvindo você aqui hoje, porque é a principal defensora, minha colega, sempre me dá bronca e fala assim, o que você está fazendo em saúde, menino? Lá no seu curso de ciência. Pelo amor de Deus, não precisa estar falando disso. Vocês devem sofrer uma coisa que a gente sofre também de produção, né? Assim, aí eu vejo meu filho que tem 8 anos, né? Meu filho fala assim, chegou a hora da jaula online, não é? Aula online. Muito bom. Dependendo da muito jaula. Boa. E aí ele tem uma coisa que é o conteúdo que tem que ser dado, cara. É uma loucura isso, né? Pô, você está numa puta de uma pandemia, a primeira coisa que você tem que discutir é, vamos discutir isso aqui, como é que tá a vida, como é que tá o negócio, como é que nós vamos fazer esse projeto junto. Aí vem um monte de conteúdo que vocês têm que dar conta, cara. É que nem a saúde, velho. Fábrica de parafuso. Os caras querem transformar a gente em fábrica de parafuso, a gente vira mesmo. Então... Só queria passar a palavra aqui, que a Fátima está com a mãozinha levantada ali. Desculpa, viu? Tempo. Imagina, desculpa, e a Conceição Cabrini também queria falar. Eu queria abrir um lado, assim, desse período que a gente está, que já faz mais de 6 meses, e isso tudo produz um aprendizado em relação ao ensino-aprendizagem mesmo, né? Então, vocês estão nessa função direta, né, de aulas diárias. Vocês conseguem já enxergar uma oportunidade que
essa experiência tem trazido, porque eu acho que tem uma série de problemas. No início existia muito desconhecimento até de como ia ser. Por outro lado, eu sempre tendo a pensar que pode ser uma oportunidade de reformular uma série de até são formas de trabalho dentro da escola, desde a avaliação, né? Como o próprio conteúdo, né? Quando o João fala esse monte tem muito conteúdo, será que não? Eu pensei esse semestre inteiro, tem uma quantidade de conteúdo que precisa ser reformulado, que precisa ser tratado de uma outra forma. Vocês enxergam uma oportunidade em relação a esse conteúdo que tem que caber num X anos da vida das crianças, até em relação com a experiência mesmo, essa mão na massa, o que se aprende e como se aprende, né? Que cai nessa proposta de para que serve a escola hoje, em 2020, qual é o sentido dessa quantidade de conteúdo? Então, acho que sempre abre uma possibilidade. Queria que vocês falassem. Olha, acho que até vou juntar com algumas coisas. Uma coisa, o Paulo citou no comecinho da fala dele, acabou não tendo, não retornou, né? Mas o vestibular, né? Esse fantasma que fica no final da escola, que a gente conhece. E acho que também até queria trazer um pouquinho, uma pena, a Sandra, acho que já saiu, né? Aquilo que ela falou do fracasso, né? Eu fiquei pensando nisso. Acho que tem um lado que se você coloca toda a expectativa da escola no vestibular, o fracasso existe e é inevitável, né? O vestibular é um exemplo, claro, né? Mas acho que tem outros tantos, né? E aí, claro, o vestibular ele tem esse foco no conteúdo e esse foco no conteúdo que é unificador, quase nacional, né? Assim. E aí acho que tem questões que são mais delicadas e questões que são menos delicadas. Agora, falando de uma perspectiva mais pessoal, quando você pergunta sobre as oportunidades, né, e sobre esse repensar, né, eu acho que sim, eu percebi coisas da minha prática, especialmente de metodologia, que esse momento que a gente está vendo vão transformar, né? Trabalhos que eu fazia de um jeito que eu vou fazer de outro, mas aí acho que são coisas mais, assim, são muito específicas, não sei nem o quanto faz sentido eu entrar aqui nesses detalhes. Então, um trabalho que os alunos faziam individualmente no caderno e eu já resolvi que daqui para frente vai fazer todo mundo do Google Docs junto, porque essa ferramenta, agora todos eles estão sabendo usar e está funcionando, né? Assim, só para citar alguma coisa. Então, acho que sim, aparecem coisas. Por outro lado, acho que uma função essencial da escola, né, e que muitas vezes talvez ela fracasse nisso também, está muito ligada a essa questão do aprendizado, do conteúdo, não porque é importante saber que a mitocôndria é a usina da célula, sabe? Mas porque quando você aprende conteúdos diversos, em situações diversas, você desenvolve a habilidade de aprender com mais facilidade em outras situações e em outros conteúdos, né? Então, eu acho que a pluralidade de conteúdo na escola é essencial. Eu sou um defensor disso, o que não quer dizer que a escola tenha que ser conteudista. Porque a escola conteudista é a escola que tem o conteúdo como finalidade, né? Para mim, o conteúdo não tem que ser finalidade, ele tem que ser meio, né? Ele tem que ser meio
para desenvolver essa curiosidade, para desenvolver essa habilidade do aprendizado e também para ele mesmo, claro, né? Você vai na escola descobrir aqueles conteúdos que te interessam mais e você vai levar isso para a vida, né? Eu sou um cara, eu estudei comunicação e pedagogia na faculdade, né? Mas quando eu estava no ensino fundamental, minha disciplina preferida era matemática, né? Eu sempre sofri um pouco por ser essa pessoa que não tá nem muito, nunca fui assim, eu sou de humanas, nem eu sou de exatas. Eu sempre tive um pouco nos dois. E por um lado dá um pouco de sofrimento, mas por outro lado é muito legal você conseguir transitar um pouco em todos os campos. Eu acho, e aí, para mim, uma das críticas, por exemplo, à escola nova e a esses modelos escolares, que são muito assim, você escolhe o que você vai estudar, né, que ficam muito livres e muito abertos, eu olho para a minha experiência e falo, nossa, que horror se eu com 14 anos tivesse escolhido só o que eu ia estudar, eu ia ser metade do que eu sou, né? Porque aí quando depois eu chego no ensino médio e tenho um professor incrível de história, eu falo, nossa, isso é muito mais do que eu pensava, né? Então, é muito importante que a escola garanta que o aluno, e aí pensando essa escola que tem como finalidade formar um cidadão, mas garante então que o aluno saia cidadão crítico com a possibilidade de se apoderar de diversos conhecimentos, de diversas fontes e origens, né? E aí nesse sentido o conteúdo ele é importante, não como fim, mas como meio, né? A outra coisa que eu queria trazer aí um pouco da fala do Paulo, desculpa, Conceição, eu sei que você quer falar, eu vou tentar ser rápido nisso, mas é a ideia, né, dos aprendizados significativos, das experiências significativas, né, que é algo muito difícil. Então, quando a gente fala da escola olhar para fora e romper os muros e trazer isso, eu estava lembrando de uma experiência que a gente ouviu lá no Equipe, de umas professoras, acho que do terceiro ano do Fundamental, que faziam um trabalho sobre o Rio Pinheiros, Tietê, né, Mauro? Me corrige. Tietê. E aí eles faziam esse trabalho, era um trabalho de campo, as crianças iam lá, conheciam a nascente do rio, depois viam, né, o rio se poluir ao longo do seu... Né? E aí surge a pergunta-problema. O rio é autolimpante? E essa pergunta vem de um aluno. E as professoras acham o máximo e falam, vamos nessa. E aí isso vira um projeto maravilhoso dos alunos estudantes do rio é autolimpante. No ano seguinte ou no outro, passa um tempo, eles estão no mesmo trabalho, discutindo a mesma questão, e as professoras veem que não está colando nos alunos, como elas estavam, né? E aí uma hora uma pergunta, mas e aí, não sei o quê. Aí um menino vira para ela assim, eu não quero saber isso. Então, assim, é uma linha muito tênue, na verdade, porque tem um lado que o professor tem que olhar para o aluno e falar assim, olha, eu sou adulto, eu entendo, eu tenho uma experiência, eu já passei pelo que você está passando, e eu preciso te dizer, isso é importante, e você precisa vir comigo algumas vezes, mesmo que você não queira. Tem outro lado que o professor tem que estar o tempo inteiro com um olhar e um ouvido para sacar o que é significativo para o aluno e falar, opa, eu vou cair aqui, ou eu vou cair ali, né? E às vezes a gente erra mesmo, e às vezes a gente acha que a gente tem que jogar onde o aluno né? Ou no mundo do aluno e falar, vamos nessa, e às vezes o aluno só quer fugir do mundo dele dentro da escola, né? E ele quer que a escola seja um ambiente para ele olhar para outra coisa, né? Então tem o Seymour Papert, que ele foi discípulo do Piaget e tal, e ele criou o conceito de micromundos. Segundo ele, a teoria dele, eu não concordo com tudo, mas nesse ponto eu acho interessante. Ele defende que o professor tem que criar um micromundo na sala de aula. E o aluno, então, vai transitar nesse micromundo que vai fazer sentido para ele dentro daquele ambiente protegido, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer esse jogo, né? E aí eu volto, então, para a sua pergunta, Fátima, da questão do que a gente está aprendendo, né? Por exemplo, agora com uma turma
questão de segurança digital, uso abusivo de rede social, excesso de tela, não tem como não discutir, entendeu? Aí eu estava fazendo um projeto sobre eleições, sobre comunicação. Eu já estava fazendo um projeto que era memes nas eleições. E aí eu ontem perguntei para eles falaram, olha, cara, a gente gostou do memes nas eleições, mas agora a gente quer olhar para rede social, né? Então, a gente tem que fazer umas mudanças de plano meio radicais, às vezes, né? Mas isso que eu acho que é oportunidade, né? Eu acho que é exatamente isso. Eu trabalho com crianças e jovens que têm dificuldades na aprendizagem por várias questões. E é exatamente isso, é criar e verificar qual é o ponto que cria o obstáculo e favorecer para que o conhecimento se aproxime. Porque tem várias questões ligadas à vida dos alunos, das crianças, que geram impedimento para acessar conhecimento. E o conhecimento é uma coisa muito interessante. Por que que alguém para de querer conhecer? Por que que esse menino falou, mas eu não quero saber disso? Né? Acho que essa que é... E o trabalho do professor realmente ficou muito mais difícil, porque tem que escutar de dois lados, e eu diria até de um terceiro, que é de um conhecimento já produzido. Enfim, acho que é isso aí. Claro. Conceição, você quer comentar? Primeiro quero, assim, parabenizar, eu acho que esse encontro está sendo muito bom, aliás, maravilhoso, porque as discussões aqui do Mauro Martins trouxeram, eu concordo praticamente com tudo que vocês disseram, eu penso, uma escola é assim, né? E quero dizer o seguinte, né? Quer dizer, quando vocês, o que me chamou a atenção, quando vocês falaram, não lembro se é o Mauro ou o Martim, mas falaram da sociedade para a escola e não a escola para a sociedade, ou seja, a escola ela é o formato dessa sociedade, ou seja, ela tem que estar, ela não importa aqui nós estamos falando de rede pública ou privada, mas a escola é pública de um modo geral. A escola é pública, não se trata, ou seja, ela está na sociedade. E eu acho que aí vem essa questão, por que não o SUS não está dentro da escola, pensar no SUS numa saúde pública, né? Quando nós falamos da saúde, nós estamos falando da saúde privada e saúde, né, pública. A saúde tem que ser pública, né? A escola é pública no sentido mais amplo da palavra, né? Não é? Portanto, quando esses muros da escola não estão rompidos, a gente acaba criando alguns quistos, né? E aí vem essa ideia do sucesso e do fracasso. A escola não é para o sucesso e nem para o fracasso, é para essa sociedade, é para nós, né? Que escola que nós criamos? Nós temos aí um país que está queimando, né? O que nós produzimos, não é? Qual é a questão? Nós estamos numa pandemia, gente. O que é esse sucesso? Tanto se nós temos 150 mil mortos. Então, nós temos sim, e eu concordo que nós temos a responsabilidade, nós professores, nós cidadãos, e eu acho que o professor está nessa linha de frente. É óbvio que nós estamos pensando, e eu trabalhei na rede pública, trabalhei 30 anos na rede privada, e hoje eu estou dando uma assessoria aí voluntária, e estou numa linha meio de frente para a escola pública, né? E eu vejo quanto trabalho está sendo feito e quanto nós não temos uma política, não é de governo, não, nós temos que ter uma política de Estado, né? Nós temos que ter uma política de Estado. Se os alunos hoje estão afastados, há uma defasagem, né? Há uma evasão desses alunos, é porque já existia antes da pandemia e não poderia existir,
porque temos que estar... né? A escola dentro da sociedade, construindo e transformando. Quando vocês citam Paulo Freire, é isso. A escola é transformadora. Ela não é sucesso e nem fracasso, ela é transformadora. Né? Uma sociedade que nega a escola, ela é uma sociedade que ela é genocida. A educação, a escola não do indivíduo. Eu acho que a encíclica do Papa, não sou religiosa nem nada, mas ela é tão elucidativa, tanto a Tutti Fratelli como a Laudato Si, nesse sentido, se a gente não mudar o nosso modo, não vamos subsistir. Nós, humanos, não vamos subsistir. Tá? Então, acho que é isso. Nós vamos ter uma escola para transformar, para a vida, né? Para que nós tenhamos vigor e vida. Eu não quero ver jovens. Eu venho da escola privada e eu tenho jovens que se sentem desanimados. Se a gente ver a quantidade de suicídio que se tem em alunos e jovens de classe média, isso é resultado de que nós estamos vendo. Então, os pobres, eles matam. E os de classe média se matam. Gente, não é isso. Então, acho que a gente tem que voltar para uma escola, como vocês mesmos aí, Martins e Mauro trouxeram, uma escola que transforma, né? Que pensa, que traga pensamento, que pense em uma gestão de sociedade democrática. E, portanto, ela vai ter erros, não tem problema. Vai ter conflito, sim, né? E é isso, né? Eu penso que é isso. Isso é mão na massa para mim, tá? E muito obrigado por vocês trazerem tanta coisa boa que a gente que é educadora fica até emocionada. Conceição tem alguns poucos anos de sala de aula, né, Conceição? Esse tempo de dedicação a esse trabalho, você, a Ana, enfim. O Mauro, eu queria falar uma coisa para o Mauro. A gente já conversado algumas vezes, eu já sabia que a conversa seria maravilhosa e acho que foi maravilhosa. Adorei. Mas você tirou um peso das minhas costas, porque você falou uma coisa que é que eu vivo, que é uma angústia, que eu tenho uma ideologia de escola e minhas filhas estudam uma escola que não faz parte daquilo que eu acredito ser uma escola. E você trouxe isso e você tirou um peso. Mas tudo bem que eu tenho uma ideologia e elas estudam numa escola que não tem essa ideologia, que é a que eu gostaria de transmitir. E para mim sempre foi um conflito. Você tirou esse conflito de mim. Obrigada. Não sei se tirar conflito é um papel bom, mas assim, eu posso te falar que eu vou para casa da minha mãe toda vez que eu vou visitar ela e eu falo, pô, mãe, mas você me colocou naquela escola que eu estudei, que negócio ruim. Não, mas aí você vinha com seu pai e conversava sobre o assunto, por causa disso. E ela tem razão, e eu também. E eu também, que se ela tivesse me colocado da equipe que eu pedi a vida inteira, né, eu não sei, ia ser uma outra experiência, com certeza. Mas ela tem razão também, o conflito trouxe entre mim, entre meu pensamento e a escola, entre eles e a escola, trouxe muita discussão. E eu acho que é isso que a gente está falando aí, Martim, né? É um motor de discussão, que eu acho que a Conceição está falando, né? É um motor. Motor. A escola é um centro, e acho que é um pouco isso que o bacharel está falando. Ela tem que, a sociedade tem que olhar e falar. E vários educadores falaram isso também. A escola é um lugar de gastar recursos. Eu olho para ele e falo, se a escola vai mal, putz, é uma sociedade que não se organizou para coisas importantes. Faltou saneamento, faltou escola, não coisas muito importantes. Não tem, né? As pessoas não têm alimento e não têm conhecimento. Gravíssimo, né? Cuidar do corpo e do espírito. Eu tinha um professor meu, um supervisor, que ele dizia que a escola é o espaço do conflito, do confronto, né? Porque a gente, como professor, traz o mundo velho, né, para esse sujeito novo que fala, meu, como assim? O que vocês estão falando? É isso, eu não quero saber sobre isso, quero saber sobre outra coisa, né? E aqui ele dizia que é a diferença entre o eletrocardiograma de um morto e de um vivo. Né? Quando você quer uma coisa estável, é o eletrocardiograma de um morto. Eu acho que é São João que fala, né? Não há travesseiro, né?
Não há travesseiro para descansar. Eu Então acho que é por aí, é dinâmica. É dinâmico, é do conflito, é do embate, é do não saber, né? Mas acho que tem uma coisa que é muito importante, que acho que a gente falou isso, porque eu acho que o lugar do professor é esse lugar de defender, né? De trazer algo que a gente acredita que é importante, que seja aprendido, né? É trazer o lugar do velho, do antigo, do ultrapassado. É esse cara que convida, porque isso, se você botar lá todos os livros, nenhum jovem de 16 anos vai ler Machado de Assis. Ele vai ler qualquer outra coisa, né? A gente é que tem, né? O professor é que é esse mediador que traz um sentido que ele atribuiu àquilo que ele ensina como algo que vale a pena ser aprendido. Não porque tem uma utilidade prática amanhã ou depois, mas porque é aquilo que te dá um sentido, uma condição de humano. Né? Essa possibilidade de você estar no universo do compartilhado, daquilo que a literatura, a poesia, a ciência, né? vai trazer. Acho que a escola está vivendo desafios enormes, né? Nesse momento, quando ela tem esses muros rompidos, né? Porosos, perfurados, que viraram muros simbólicos, né? Porque não tem mais um espaço do laboratório, tem o coração do laboratório que vem pela voz do professor, né? É aquilo que diz assim, ó, testa, experimenta, olha, pesquisa, procura, né? Que não está ali na bancada toda montada, que a gente sabe que tem, às vezes, em algumas escolas, né? Que tem aquele auxiliar de laboratório que monta tudo, e os alunos chegam, tá tudo montadinho, né? Então, acho não que tive até hoje, né? Você não teve, né? Mas eu já vivi essas situações. Mas é bom. Não sou contra, não, mas é que eu não tive. Não é ruim, não. Mas, assim, é esse espaço de suspensão, né, da escola, que agora ela está mais, talvez, porosa. E eu acho que os principais porta-vozes desse sentido que a escola tem são os professores, né? Porque é o cara que mantém o laço com o aluno que está ali na tela. Enfim, que isso, eu não vejo o teu corpo. Eu tenho uma menina que eu atendo que ela tem várias fotos dela, que ela posta, ela põe no lugar dela. Então, assim, não é ela põe a fotinho e vai fazer outra coisa. Né? Então, ela está afirmando que ela não está perto, né? Tem um aprendizado aí nisso. Está dando uma mensagem. Ela me mostrou, assim, 7 versões diferentes de poses dela, que ela vai variando, mas que não é ela. Isso é pura arte, gente. Isso é pura arte. Sensacional, eu achei sensacional. Falei, nossa, meu, sensacional. Isso é a gente teve uma aluna que fez a escola pode ser subversiva. Não, a escola é também um lugar legal da criança ter o espaço de ser subversiva. Exatamente. Né? Isso é bacana. A gente teve uma aluna que fez o contrário. Acho que ela não foi tão sagaz quanto a sua. A gente perguntou coisa para ela e ela fingiu que tinha travado. Ela ficou parada. Assim. Aí a gente ficava, fulana, deu pau? Você tá aí? Só que ela não sustentou isso, uma hora ela piscou, assim. Eu tô vendo que a câmera tá funcionando. Mas ela ficou como se tivesse dado pau, assim, e sustentou esse silêncio até uma hora que ela saiu, assim. Então tem isso. Ela ganhou o respeito e a admiração de toda a classe até o fim do ano. E do professor também, que tem que tomar cuidado para não elogiar, né? Se elogia isso aí, mas a gente adora, a gente fala, gente, é muito genial, tem umas coisas... Uma coisa que eu acho legal falar, que acho que essa conversa a gente ficaria horas aqui falando, e que o Mauro falou, é que a gente traz pessoas, vocês se mostram apaixonados pela tarefa de educar. Ela não é suficiente. Eu gosto de educar, eu gosto de criança, não é suficiente, mas é fundamental. Eu acho que isso, assim, vocês trazem esse desejo de estar ali, de pensar, de trocar, e isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Acho que essa potência dessa troca vem daí do desejo de vocês de ser professor, de ser quem vocês são e estarem atuando nessa área. Então, nesse ponto, eu queria dizer que isso faz muita diferença. Eu tenho uma história que eu sempre conto, quando eu tinha, 16 anos, e minha mãe falou, o que você vai querer ser, né? A minha resposta era, qualquer coisa menos professor.
Isso é bem frequente, bem mais frequente do que parece. Né? Mas a gente paga a língua, né, Mauro? É que ele já sabia que ele ia ser, né? Isso aí o Psi vai responder. Como é que tava lá e falou tudo menos o tempo, né? Negação do tempo. Tudo menos o que eu sou já, né? Já tá, né? Pior que é daí mesmo, porque a escola tinha esses trabalhos de monitoria, que os mais velhos monitoravam os mais novos. Eu fazia todos, eu me dava bem, e aí foi isso, era uma resistência a isso, né? E aí depois, no meio da faculdade de comunicação, eu falei, putz, eu vou ter que fazer pedagogia, né? Não vai ter como não. E aí foi, aí o resto é história. Mas acho que, não sei, acho que a gente já estourou, não sei se cabe fazer mais uma falinha. Por favor, pode falar. Mas uma outra coisa que eu sempre gosto de lembrar também, eu sei que o Mauro gosta, é lembrar que a escola, Silvia, você falou desse espaço de confronto, né? E com certeza é de confronto, mas um outro termo... Conflito, isso. Como algo saudável. Um outro termo que eu gosto muito é o da contradição. A escola é um espaço da contradição também. Então, essa característica transformadora que vem de uma instituição que é fundamentalmente conservadora, no sentido de tradição e de conhecimento, né? Essa coisa tá aí sempre, né? Essa contradição tá dada em todas as nossas relações dentro da escola. E é interessante a gente aceitar ela e falar e topar surfar nela. Então, ao mesmo tempo, é isso. Ser defensor da escola pública, mas estar na escola privada é uma contradição, mas... Uma contradição que pode ser interessante, né? Pessoalmente, eu trabalhei na escola privada pensando a chance que a gente tem de criar elites pensantes que vão poder ajudar nessa gestão é estar na escola privada também. E na escola privada como provocador, né? Esse cara que fica lá cutucando para lembrar que a gente vive em um país como o nosso, sim, né? Com perfeito. Todas as contradições que ele tem. Então, tem um sentido político, estar na privada, estar na pública também. Né? Tem. Não, tem. É que é bom, a Elô fala, a gente é apaixonado, tem a ver, isso tem a ver com conjuntura. Eu dizia isso ontem para o Sônia, é muita sorte. Eu não tive alguém que me arrumasse o laboratório. Esse laboratório, na escola pública que eu trabalhei, é trancado. Quer dizer, a paixão tem limite. Eu não vou ficar xingando o cara que ganha R$12 hora trabalho. Sabe que eu estou xingando os 65 que eu ganho, mas 12, nossa, não consigo. Leva para casa o quê, né? Então, é horrível. E acontece que isso é do sistema que a gente está. E a escola não é responsável por esse sistema mais do que qualquer outra seção da sociedade. Mas ela é responsável por criticar, por avaliar. Eu queria falar uma última coisa que o Bachelard fala, que a pena que a Sandra não está, que ela fala essa coisa do fracasso. Mas eu estou gravando, eu passo para ela, pode deixar. É um negócio que ele fala assim, que criar e, sobretudo, manter um interesse desinteressado pelo saber é o papel do professor. É um interesse desinteressado. O cara, por quê? Para quê? Então, se a criança que não quer conhecer, de alguma forma a gente avalia que isso é um sintoma, o professor não vai usar essa terminologia, mas isso é um problema, ele vai lá e fala, por que essa criança não está tendo isso que a gente espera, essa fome, né? É uma coisa assim que é uma fome da alma, assim, né? Do espírito. Por que essa criança não está tendo isso? Pode ter uma causa anterior. E o professor é esse cara, ele tem que conseguir fazer a criança querer saber sem querer saber por quê. Né? E isso é o precipício que faz o passo do saber andar. E quando a gente fala que a sociedade tem que se mover, que a escola tem esse espaço, que é um coração disso, que o Bachelard propõe, é isso, o coração tem que bater sem pensar por que ele está batendo. Se ele bater falando que daí, mas você não mandou o açúcar que eu preciso aqui para minha mitocôndria, né? E ele, não dá, né? Quer dizer, tem uma coisa que é desinteressada. E o nome disso é amor, né, gente? Assim, de novo, né? Não é suficiente, mas é primordial. Não adianta. Pô, muita gente com muito amor fez muita coisa horrorosa, entendeu? Mas, assim, sem amor, tá difícil de achar alguém que deu um passo bacana e que construiu alguma coisa significativa. Perfeito. Bom, gente, ficaríamos aqui eternamente ouvindo essa conversa apaixonada. Queria, né, acho que eu, Elô, Pablo, agradecer muito, Mauro, Martim,
Eu também, como educadora, eu acho que é isso, né? Você fala em amor, eu falo em paixão, né? Se a gente não tem essa paixão pelo ofício de educar, no sentido dessa ideia de que é uma coisa bem narcisista cá entre nós, porque é um jeito da gente se eternizar, né? É bacana, a gente fica... Opa, todo dia, né? Tem que ter paga, né? Opa, tem um lado bacana disso, mas eu acho que é isso que está fazendo a gente sustentar, né, essa condição tão adversa que a gente vem vivendo em todos os sentidos e continuar apostando, né, que está nessa função do professor, essa possibilidade da gente poder conversar e pensar sobre o que a gente vive, né, não ficar nesse estado de alienação que eu acho que a gente tem se preocupado bastante, né, com o que a gente tem se deparado aí na nossa realidade. Então, eu queria muito, acho que Pablo e Loja, agradecer muito a presença de vocês e o tempo que vocês dedicaram, que a gente sabe que vocês não têm atualmente. Né? Só para constar, que a gente sabe que professor, se tem uma coisa que o professor não está tendo atualmente, é muito tempo livre. Mas, enfim, acho que está, né? Já que a gente está agradecendo, eu queria agradecer demais quem veio e agradecer demais o Martim, né, meu sócio, meu parceiro, a pessoa que está comigo há 10 anos, né, produzindo, construindo e refletindo a prática educacional. A gente está comemorando 10 anos de trajetória juntos aí. Infelizmente não dá para a gente acender uma velhinha para um bolo, mas acho que faz parte da nossa comemoração vir aqui e preparar essa fala para vocês. O Martim falou que estava com vergonha de falar, que não estava. Martim, você fala muito bem, você pode abrir e vai em frente, que isso foi super... Ele tinha acabado de passar por cima da vergonha dele até esse momento. Agora, mas isso é trauma de professor com reunião de pais, fala sério. A gente precisa estudar o trauma do professor com reunião de pais, é só isso. O resto toca direto, que não tem problema. Pode seguro, vai em frente que você dá um show de bola, não precisa mais ter vergonha. É que na sala tem o lugar da autoridade, que a gente falou tanto na nossa fala, que com iguais fica, né? Mas eu não sei, obrigado por isso. Eu tava nervoso mesmo. Eu acho que agora, mais no final, me soltei um pouco mais. No começo ainda tava um pouco travado, meio... Mas a gente tinha feito o textinho que ajudou bem. Queria agradecer também o convite de vocês, que agradecer o Mauro também, que estendeu esse convite aí. E foi ótimo, assim, realmente, como eu falei no começo, foi muito bom, primeiro, participar, mas segundo, acho que a participação que nos forçou a voltar a refletir, né, a gastar um tempinho pensando que é sempre gostoso, né? Isso a gente faz porque é apaixonado e é apaixonado a pensar também, né? Então, muito bom. Acho que hoje essa discussão aqui, nós atingimos assim os píncaros do nível, do alto nível da discussão. Foi muito, muito bom ouvir vocês e a participação também de todo mundo que entrou. Na primeira versão do flyer, do convite desse encontro, a gente tinha escrito assim que tem um pouco no DNA do Laços, né? Principalmente assim, pela Silvia ter vindo da Babel, eu também, Elô também vem da escola, mas tem assim algo de uma rivalidade amistosa com a escola da nossa parte, assim, a gente na Babel a gente pensava muito a partir da escola e às vezes em oposição, às vezes tentando pensar como não cair em certos dogmas da escola e tal. Mas o que a gente colocou lá é que, nesse momento, a escola é uma aliada, né? Uma aliada fundamental contra muitos inimigos comuns. É muito mais importante essa aliança com a escola. E o tema escola vem voltando nos nossos encontros, assim, meio obsessivamente, desde a primeira participação com a Fátima, que está aí também. Então, obrigado. Muito, muito bom ouvir vocês. Muito bom. Gente, muito obrigada. Nos vemos em breve. Obrigado. Eu queria perguntar da gravação. Eu disponibilizo para vocês. Ah, legal. Maravilha. Tá, eu vou salvar, daí a gente sobe para o YouTube e eu mando o link para vocês. Oba, obrigado. Tá bom. Muito gente, obrigada. Boa noite, então. Bom fim de semana para vocês. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado de novo pelo convite.
Valeu.